Essa semana é o Dia Internacional da Família e esse domingo foi o Dia das Mães, então eu fiquei pensando, por que não fazer um vídeo recomendando livros que falem sobre família? Eu particularmente amo saber como é que é a vida na família dos outros, como que é a cultura, como que são os hábitos, como é o relacionamento com as outras pessoas. Eu sou futriquenta, né? Vocês sabem. Então essa é uma listinha de livros que eu adoro, que envolvem famílias, relacionamentos entre pais e filhos, irmãos, tios, gerações diferentes e todo esse drama que tá envolvido sempre que a gente fala de família. Nem todas as famílias desses livros que eu vou mencionar são boas. Alguns livros têm relações positivas e bonitinhas entre a família e outras são aquela família meio guerra. Mas, sinceramente, família é assim, né? Geralmente é um caos, uma loucura. Então, é a realidade. Ah, e os links pra compra de todos esses livros vão estar aqui embaixo na descrição, se quiser comprar algum deles, se tu se interessar por algum deles. Eu já vou começar com esse livro aqui, que é um dos livros favoritos da minha mãe. Ele é A Casa de Espíritos, da Isabel Allende. Inclusive, eu e a minha irmã demos esse livro de Dia das Mães pra minha mãe uns 10 anos atrás, e a gente escreveu uma dedicatória aqui. E eu amo encontrar essas dedicatórias em livro, coisinhas escritas, comentáriozinhos, sei lá, deixa o livro mais especial. Esse é um livro que tem aquele estilo de realismo mágico. Então, não é necessariamente um livro de fantasia que tem um sistema de magia, dragões, nananã, mas ele também não é 100% realidade, sabe? Tem algumas coisas, não sei se paranormal é a palavra certa, mas assim, uma das protagonistas, ela tem poder de prever as coisas, prever algumas coisas no futuro. Tem uma questão aqui rolando com espíritos, né, com fantasmas. Então, é mais ou menos nesse sentido que é a magia desse livro. Ele se passa ao longo de várias gerações e eu gosto muito de livros que são, assim, sagas familiares, né, que tem muitas gerações, porque o principal desse livro é que os personagens, eles são muito diferentes. A primeira geração, eles têm alguns objetivos de vida, eles nasceram em um contexto específico e conforme o tempo vai passando e vão nascendo as novas gerações, os objetivos de vida dessas pessoas vão mudando, as expectativas vão mudando, o contexto histórico, o contexto político, porque o contexto político desse livro, ele é uma época em que tem muitas mudanças, muitas guerras, e como qualquer família, né, cada pessoa tem uma visão, opinião política diferente, então é aquele caos clássico de família. E como qualquer livro que passa por várias gerações, principalmente de famílias latinas, como é o caso aqui, que tem muita gente na família, tem muito personagem nesse livro. E vários deles não são exatamente bons. Tem alguns que tu vai adorar e que tu vai torcer pra que tudo dê certo e daí nada dá certo. Tem outros que tu vai pensar assim, morre logo, desgraça, e daí a pessoa vai sendo feliz e vivendo por vários anos e tu fica ali lendo, tipo... Mas de forma geral, eu acho que esse é um dos melhores livros que descreve essa questão da mudança entre gerações, né? Como que as coisas vão evoluindo de uma pessoa pra outra ali ao longo da família. Eu, inclusive, quero muito reler esse livro, porque a história é maravilhosa. Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, é uma história em que a gente vai acompanhar duas linhas do tempo. Vai ter o presente, em que a gente vai ver 4 irmãos de uma família, e o passado, em que a gente vai ver os pais desses 4 filhos se conhecendo e tendo as crianças e tudo dando errado, e o que aconteceu pra chegar no presente em que as 4 crianças não, né, eles já são adultos ali, mas que esses 4 filhos não falam mais com nenhum desses 2 pais, não tem contato com eles, o que aconteceu, morreram, foram embora, e aí? No presente, a história vai seguir o problema de cada um desses 4 irmãos. Porque, assim, tem uma que tá se divorciando, tem o outro que tá com uma doença que vai impedir ele de continuar trabalhando na carreira que ele trabalha. Um dos irmãos tá pegando a namorada do outro irmão. Sabe? Bagunça, assim. Enquanto que no passado, sabe aquelas histórias de amor que são mais uma tragédia do que amor? Porque tu vai ver como que os pais desses 4 irmãos se conheceram e como era um romance bonitinho e como a coisa foi ficando feia ao longo do tempo e não foi mais dando certo. Então, é um drama familiar mais parecido com os casos de família, assim. Mas apesar dessa família ter relações um pouco complexas e nem sempre boas, ainda assim, os relacionamentos entre os irmãos são muito bonitos nesse livro. É aquele tipo de livro que tu lê e pensa, realmente, relação entre irmãos é desse jeito mesmo, sabe? A gente se odeia, e a gente se ama, e a gente briga e faz as pazes, se junta contra os nossos pais. É esse caos. E se tu já leu qualquer outro livro da Taylor Jenkins Reid, também recomendo ler esse. Eu particularmente adoro ele. Pachinko, da Min Jin Lee, é outra saga familiar que começa com uma mulher saindo do país dela, que ela é coreana, e ela vai se mudar pro Japão,
porque tem umas questões que aconteceram ali e ela não pode mais ficar lá. Então ela vai meio que fugida pro Japão. E na época que esse livro se passa, o Japão colonizava a Coreia. Então os coreanos no Japão, eles não eram vistos com bons olhos. Então essa mulher, ela tem filhos quando ela se muda lá pro Japão e tu vai vendo como é que é a vida deles lá como imigrantes. Como ninguém muito gosta deles, mas eles estão tentando sobreviver num mundo diferente porque eles não podem voltar pra casa. E é todo um contexto muito complexo, principalmente em relação à parte política e socioeconômica em que eles estão vivendo. O livro não exatamente foca nisso, esse é o plano de fundo da história, o foco realmente é nessa família e nas gerações, porque tu começa com essa mulher e daí tu começa a acompanhar os filhos dela e por aí vai. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que ele mostra essa vontade que os pais têm de quererem um futuro melhor pros seus filhos, porque tu percebe eles querendo proteger os filhos e tentando dar uma vida melhor pra eles, mas ao mesmo tempo eles não conseguem, porque tem, tipo, o mundo inteiro tá contra eles, então é, sei lá, sabe, é um livro muito triste, muito trágico também, mas ao mesmo tempo é inspirador tu ver até onde as pessoas vão pra conseguir fazer com que as pessoas que elas amam fiquem felizes e fiquem bem. Por isso que eu acho que a história desse livro, ela é bem triste, ela é meio trágica, assim, sofrido o livro inteiro, só que ainda assim ela dá uma certa inspiração e motivação pra vida. Eu ainda quero assistir a adaptação da série que fizeram desse filme, mas eu tô esperando eu esquecer um pouquinho da história do livro pra daí assistir a série e ser meio ficar surpresa com as coisas que acontecem ali. Então, se tu já assistiu a série, me conta se vale a pena, se ela é uma boa adaptação do livro ou não, porque eu tô curiosa. Agora é um livro que eu fiquei pensando e considerando se eu colocava ele nessa lista, porque a relação familiar ali, ela não é nada boa, mas é uma relação familiar, e família às vezes é assim. Então eu também vou te recomendar Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Como o título sugere, esse é um livro que vai focar mais na relação entre mãe e filha, porque a Jeanette, ela era a atriz que interpretou a Sam na série iCarly, só que a relação dela com a mãe dela era extremamente tóxica. E é muito louco pensar nesse tipo de coisa, porque quando a gente imagina, poxa, uma atriz de uma série super popular, a gente imagina que a vida dela é toda cheia de luxo e felicidade e maravilhas, né? Mas não era bem assim. Muita coisa na vida da Jeanette era horrível por causa da mãe dela, por causa da forma que a mãe dela lidava com ela. Então, assim, são muitas coisas que a mãe dela fazia com ela ao longo da vida dela que são horríveis, mas pra citar algumas, a mãe dela incentivou a própria filha a desenvolver um distúrbio alimentar, a mãe insistia em dar banho na própria filha até ela ter, assim, uns 15, 16 anos, forçou a menina a fazer coisas que ela não queria, por exemplo, atuar, porque ser atriz era o sonho da mãe da Jeanette, não o sonho dela. Então essa autobiografia, ela vai mostrar essa vontade que a gente tem de atender às expectativas dos nossos pais e agradar eles, mas como isso acaba destruindo a gente por dentro, porque se a gente tenta seguir os sonhos deles e sempre fazer o que eles pedem, o que eles querem, as vontades deles, isso vai colocar a gente numa posição que a gente nem sempre gostaria de estar. E eu acho que por mais que o tema de família nesse livro seja levado para um lado negativo, a conexão que a Jeanette tinha com a mãe dela não era das melhores, eu ainda assim acho importante que ela seja uma história lida e conhecida, porque família tem muito essa coisa de que, ah, não, é tua mãe, tu tem que amar e respeitar os teus pais e tá sempre ali para eles e enfim. Só que às vezes não dá, né? Às vezes a tua própria família é a entidade tóxica ali na tua vida, é quem tá te botando para baixo, quem tá acabando com a tua autoestima, quem tá te fazendo sofrer. Então eu também acho importante que esse tipo de história seja comentada a respeito, em vez de só falar sobre o lado positivo de famílias. Agora, um livro brasileiro que fala sobre irmãs, Torturado, do Itamar Vieira Júnior. É um livro maravilhoso, incrível, que eu poderia ficar aqui deslanchando elogios pra cima dele. A gente vai acompanhar a vida de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, e uma coisa acontece logo no comecinho do livro, se não me engano, no primeiro capítulo, e isso faz com que uma das irmãs perca a língua. Ela não consegue mais se comunicar e daí ela acaba dependendo da irmã dela pra expressar as coisas dela. Só que a questão é que tu não sabe qual das duas irmãs perdeu a língua. A primeira parte desse livro, tu não vai saber qual das duas perdeu a língua, qual pode falar, qual que não pode ainda, até que tem uma revelação ali
pelos 30% do livro, mais ou menos, e daí dá aquela sensação de tipo, agora eu sei esse segredo. E eu acho importante falar que essa é uma revelação que acontece ali pelos 30% do livro, porque geralmente eu vejo as pessoas falando essa como sendo a sinopse da história, mas o foco da história não é só isso. É uma história que se passa na Bahia, um tempo depois de que a escravidão não era mais permitida, mas a gente sabe que, mesmo depois disso ser proibido, a vida desses ex-escravos não passou a virar as mil maravilhas. Então a família dessas duas irmãs, eles trabalham numa fazenda, só que a vida deles é, assim, tecnicamente eles são pagos pelo trabalho que eles fazem, mas sabe como é que era, né? Aquela coisa assim, tu vai ser pago, mas tu vai ganhar R$ 1 por dia de trabalho. E o interessante entre essas duas irmãs é que uma delas quer muito mudar o que tá acontecendo ali, enquanto a outra, não que ela goste do que tá vivendo, mas ela tá mais conformada com a vida que ela tá levando, então elas têm opiniões muito diferentes do que tá acontecendo, e é interessante tu acompanhar essa dinâmica entre elas de uma pode falar e a outra não, e elas sempre foram muito unidas por conta de serem irmãs mesmo, mas elas seguem caminhos diferentes ao longo da vida, e no meio de tudo isso tem esse plano de fundo de um contexto histórico muito pesado e muito forte que teve aqui no nosso país. Então é aquele tipo de história que eu adoro, que fala sobre temas importantes, temas sérios, traz essa importância da gente lutar pelos nossos direitos, de tentar fazer um mundo melhor, e ao mesmo tempo te passa a inspiração e essa esperança de que tu consegue mudar e melhorar de vida e papapá. Gosto muito desse livro. E quero ler outros livros desse autor, inclusive. Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, na verdade é uma coleção de contos, mas vários desses contos falam sobre família. E eu gosto muito do jeito que esse autor escolheu contar essa história, porque ela se passa numa cafeteria onde uma das mesas consegue te fazer voltar no tempo. Então tu pode voltar no tempo e conversar com as pessoas do passado e, enfim, né, fazer tuas aventuras ali no tempo, só que tu precisa voltar pro presente antes que o café que tá na tua xícara esfrie. E várias dessas pessoas que decidem voltar no tempo, elas vão conversar com o marido, com o irmão, com o filho, porque algumas dessas pessoas já morreram e eles querem voltar pra conversar, pra matar essa saudade, né, de uma pessoa que já morreu, de uma pessoa que tu acabou brigando, que tu não tem mais um relacionamento com essa pessoa. São histórias muito tristes, que sempre tem um objetivo meio deprimente pra pessoa querer voltar no tempo e conversar com alguém. Só que, e eu acho que isso tá virando um padrão, né, é uma coisa que eu gosto muito, de histórias deprimentes, só que te dão esse tom de esperança. Esse autor tem um talento muito bom de pegar essas situações delicadas e chatas e tristes e conseguir conversar contigo e conversar com as pessoas do passado de um jeito que não te deixe deprimido, mas que te deixe com uma visão mais positiva em relação à vida. Que é um pouco difícil de explicar sem que eu dê spoiler das histórias, por isso que eu recomendo muito que tu leia esse livro, até porque é uma coleção de contos, então tu consegue ler cada um deles muito rapidinho. O livro inteiro já é pequeno e daí são divididos em pequenos contos. Eles se conectam entre si porque todos acontecem na mesma cafeteria, tem personagens similares entre eles, mas cada um tem um foco diferente em uma dessas viagens no tempo. Tudo que eu nunca contei, da Celeste Ng. Esse aqui, ele é mais um mistério/drama familiar. Porque o livro já começa com a filha mais velha dessa família sendo encontrada morta. E conforme os policiais vão investigando o que aconteceu, se foi um suicídio, se foi um acidente, um assassinato, os próprios pais dessa menina começam a perceber que eles não conheciam a própria filha. Os irmãos também vão percebendo que eles não sabiam quem era essa menina. Vão surgindo histórias dela que não batem com as histórias que ela mesma contava pra família a respeito das amizades que ela tinha, dos sonhos que ela tinha, porque essa filha que morreu, ela era meio que a filha favorita desse casal, enquanto que os outros dois irmãos eram meio que esquecidos. Os dois pais da família também tem questões muito tristes acontecendo, porque o pai, essa história se passa ali pelos anos 70 nos Estados Unidos, e o pai dessa família, ele é de descendência chinesa, então ele sofre bastante racismo. A mãe, ela sempre quis ser médica ou enfermeira, mas ela não conseguia, porque nessa época já era um pouco complicado para mulheres conseguir fazer qualquer coisa, né? E além disso, ela engravida relativamente cedo, então ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, e não dá para ela fazer as coisas que ela queria pra seguir o sonho dela. Ambos esses pais acabam colocando muita expectativa na vida dessa filha mais velha pra seguir os sonhos deles, né? Então a mãe quer que a filha seja médica, o pai quer que a filha seja normal, seja incluída ali pela sociedade, e os outros dois filhos, coitados, são esquecidos no rolê. Mas é um livro super interessante porque ele faz toda essa análise da dinâmica familiar, dos relacionamentos entre eles, de todo o contexto que levou as pessoas a serem do jeito que elas são. Todos os personagens
personagens desse livro, por mais que eles tenham atitudes erradas às vezes, tu ainda consegue entender de onde que saiu a decisão de tomar essa atitude. Por mais que tu não concorde com as coisas que eles estão fazendo, tu entende por que eles estão fazendo isso. E isso eu acho incrível na literatura, que a gente consegue entender um pouco mais das outras pessoas, até pra ter mais empatia com elas, por mais que a gente não concorde com as coisas que as pessoas estão fazendo. Essa autora ela é mais conhecida pelo livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, que tem também a adaptação de série, mas particularmente eu prefiro esse livro aqui. A Metade Perdida, da Brit Bennett, é um livro que fala sobre duas irmãs gêmeas idênticas que quando elas tinham 16 anos, elas fogem de casa. Elas moram numa cidade pequenininha, extremamente racista, e as duas meninas são pretas, então, assim, a questão ali não é muito da boa. Elas fogem de casa e vários anos depois, uma delas volta pra essa cidadezinha. Então o livro vai ter meio que essas duas linhas do tempo, tu vai ver o passado quando elas eram crianças e o que foi acontecendo, como que elas tomaram essa decisão de fugir, como que a vida foi seguindo caminhos diferentes pra cada uma delas, e tu vai ter também o presente em que elas chegaram em pontos muito diferentes. Porque por mais que elas sejam meninas pretas, a pele delas é mais clara. Então, uma delas acaba seguindo uma vida em que ela simplesmente age como se ela fosse uma mulher branca mais morena, vamos dizer. Então, ela casa com um marido branco, ela vive num subúrbio, ela tem uma vida, assim, mais de mulher de classe média. É extremamente racista, porque aquele racismo internalizado, aquele preconceito que a gente tem em relação às nossas próprias características, porque a gente não quer admitir que a gente é desse jeito. E por outro lado, a outra irmã, ela teve uma filha com um rapaz que é negro com uma pele mais retinta, então a filha dela tem a pele mais escura que a própria mãe, e ela volta pra essa cidade em que as pessoas são extremamente racistas, e daí tu começa a pensar, por que raios essa maluca foi voltar pra essa cidade em que ela é vista como uma pessoa menos humana do que as outras, e trazer a filha dela pra esse mundo também? O que que tá acontecendo? Essa não é necessariamente uma história cheia de ação, cheia de reviravoltas e coisas acontecendo, ela é mais um estudo de personagens, estudo de características, de como que a gente toma decisões relativamente pequenas na nossa vida e a gente chega em resultados completamente diferentes. Na minha opinião, esse livro também fala um pouco sobre aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde, porque a gente sempre acha que a vida das outras pessoas, né, as decisões que os outros tomaram são melhores do que as nossas, mas esse livro ele mostra que qualquer caminho que tu seguir na tua vida vão ter obstáculos, e vão ser obstáculos diferentes, mas ainda assim vão existir obstáculos ali que tu vai ter que passar de alguma forma ou outra. Agora, o próximo livro que eu vou falar é um clássico, e é o meu clássico favorito da vida, só que ele tá sendo usado como apoio pra câmera, então eu vou acabar descendo um pouco a câmera agora. Ele se chama A Leste de Éden, do John Steinbeck. Aqui a gente vai acompanhar duas famílias ao longo de várias gerações, e o legal é que uma dessas famílias foi inspirada na família do próprio autor, então chegando mais lá pra frente, pro futuro, nas gerações mais novas, a gente vê a mãe desse autor, ou a avó, mas eu acho que é a mãe, não lembro agora. Essas duas famílias são vizinhas uma da outra, cada uma tem uma fazenda, mas uma delas, o terreno da fazenda é muito bom e dá muita plantação, enquanto que a outra é uma desgraça, coitados. A inspiração pra essa história veio da história da Bíblia de Caim e Abel, em que um irmão tenta matar o outro, porque aqui realmente tem dois irmãos dessas várias gerações, em que um tenta matar o outro. O foco da história, na verdade, é muito maior do que isso, esse é um dos elementos da história, até porque a gente acompanha várias gerações se passando ao longo dos anos, e essa é um pedacinho, é um dos irmãos ali. E uma das discussões que eu mais gosto nesse livro é aquela ideia de se a gente já nasce mal ou se a gente nasce bom e é corrompido pela sociedade. Porque tem muitos personagens aqui que são terríveis, que têm atitudes monstruosas, eu diria, mas tem alguns que parece que fazem essas atitudes horríveis de forma completamente gratuita, porque não tem motivo nenhum, sabe? Quando a pessoa é só ruim por ser ruim, enquanto tem outros que eles são pessoas boas, mas conforme as coisas vão passando e conforme desgraças vão acontecendo, eles vão ficando piores. E eu gosto bastante dessa análise de personagens, da análise da nossa vida, de como que as consequências da nossa história acabam afetando quem a gente é. Eu sou completamente apaixonada pela escrita desse autor, tem muitas frases que eu sublinhei e destaquei e que parece que descrevem a minha vida, eu adoro a escrita dele. Ao mesmo tempo, tem muitas frases aqui que são um pé no saco.
Porque essa história se passa na Califórnia, na época em que as pessoas nos Estados Unidos estavam acabando de chegar na Califórnia. Então eles estavam meio que conhecendo aquela região. Então o autor faz muitas descrições da geografia do lugar, de umas coisas nada a ver, que eu fico pensando, ai, que saco, mas eu não quero saber sobre isso, eu quero saber sobre os personagens e essa grande fofoca que tá acontecendo. Mas ele fica ali falando da planta de não sei o quê, então é meio chato às vezes. Porém, sabe quando tu tá ouvindo uma pessoa falar sobre um assunto que tu não tem interesse nenhum, mas a pessoa tá falando com uma paixão, tu percebe o brilho no olho da pessoa enquanto ela tá falando sobre algo que ela tem muito interesse? Dá pra perceber isso, dá pra ver o brilho no olho do autor sem nem conseguir olhar pra cara do autor. Porque tu percebe que ele tá falando sobre um assunto que ele é apaixonado. Quando ele fala das plantas, e que eu acho um saco ele falando das plantas, tu percebe como ele gosta de reparar na brisa batendo nas folhas das árvores, nananã, essa coisa apaixonada de escritores. Então, por mais que tenham passagens desse livro que são um pouco maçantes e chatas, que ele fica descrevendo uns negócios meio nada a ver, ainda assim eu amo esse livro. A minha última indicação é a 13ª história, da Diane Satterfield. Esse livro é pra quem gosta da série A Maldição de Hill House. Eu amo essa série, particularmente é a minha série favorita da vida, eu amo histórias de terror. Esse livro não é necessariamente de terror, mas ele tem a mesma pegada daquela série, porque tu também vai estar numa mansão gigantesca em que coisas estranhas estão acontecendo, tu não sabe exatamente se são fantasmas, se essas pessoas são loucas, o que tá rolando. E desde o começo do livro, tu já sabe que alguma coisa aconteceu ali. Teve um incêndio que destruiu a casa inteira, matou um monte de gente, mas tu não sabe exatamente o que aconteceu. E anos depois disso acontecer, uma das pessoas que sobreviveu a essa tragédia, ela se torna uma escritora extremamente famosa, que escreveu 12 histórias muito famosas, e agora ela tá contando a 13ª história, que é a história da vida dela. Então é um mistério barra drama meio gótico, e que tu não sabe qual das duas irmãs que sobreviveu ao incêndio, qual que é a que virou essa autora extremamente famosa. Eu amo muito esse livro, eu sei que ele tem a adaptação de filme, mas eu já ouvi muita gente falando mal da adaptação de filme, então eu não sei. Se quiser testar, talvez, sinta-se à vontade. Essas, então, são as minhas 10 indicações de livros sobre família, que eu amo todos eles. Alguns têm famílias positivas, alguns têm famílias péssimas. Vários dos livros que eu citei aqui já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar todas elas linkadas aqui embaixo na descrição, porque como eu falei, eu sou apaixonada por histórias que focam em família. Família e amizade são dois temas que eu gosto muito, que são um tipo de relacionamento que eu sempre gosto quando tem em livros, nem tanto relacionamento amoroso. Agora, família e amizade eu gosto muito. Inclusive, se tu tiver outras recomendações de livros que envolvam famílias, sagas familiares, irmãos, pai, mãe, essas coisas arada toda, pode colocar aqui embaixo, porque eu gosto muito de ler sobre esse tipo de coisa e tô aceitando recomendações. Mas muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa um like se tu gostou dessas indicações. E se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. E eu te vejo no próximo.